buenas tardes, Muito boa tarde, amados amigos y hermanos, amados amigos e irmãos ministros, el companheiros, cuerpo místico de Cristo no corpo místico de Cristo y damas colaboradores e damas colaboradoras en la obra del Señor, na obra do Senhor, como aquellas damas que trabajaron en la obra como de aquelas Dios, damas que trabalharam na obra do Senhor Moisés, no tempo de Moisés, o de los diferentes profetas no tempo dos diferentes profetas del Señor Jesucristo e no también tempo do Senhor Jesus Cristo também, e também dos apóstolos. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês que estão presentes e os que estão através do satélite Amazonas em diferentes nações. Há uma profecia muito grande relacionada a uma grande carpa catedral que vai aparecer no meio do cristianismo. E Deus vai estar manifestado para a bênção da família humana. Será uma manifestação do amor divino em benefício dos seres humanos. Portanto, esperamos ver em breve esse projeto convertido plenamente em uma realidade. Todos os projetos, pois tomam uma certa quantidade de tempo. Vocês podem ver os projetos de governo. Algumas vezes tomam tanto tempo que nem dá tempo ao presidente que está no mandato realizá-lo completamente. Mas começa pelo menos, e também acontece assim aos governadores e aos prefeitos. Algumas vezes não lhe dá tempo e tem que ser reeleitos para em seguida continuarem a concluir os projetos que tinham. Todos os projetos são assim, porque tem requisitos estabelecidos pela lei ou leis de cada país. Vamos ler as Escrituras. Vamos ler as Escrituras. Em São João capítulo 13. Em São João no capítulo 13, versículos 31 ao 35, que nos diz, Jesus Cristo nos diz: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E logo, o que há de glorificar? Filhinhos, ainda por um tempo estou convosco. Vós me buscareis. Mas, como tenho dito aos judeus, para que onde eu vou não podeis vós ir, eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. A identificação dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Cristo disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Em que? Se vos amardes uns aos outros. A manifestação do amor entre os irmãos é uma evidência de que o amor de Deus está no coração dessas pessoas e que são verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus Cristo.
seguem o ensinamento do seu mestre e amam ao seu mestre, ao Senhor Jesus Cristo. Pode se sentar, que não terá bondade. A identificação dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Quando Moisés construiu o tabernáculo e depois, mais adiante, Salomão construiu o templo, ambos os tabernáculos que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu são tipo e figura do templo celestial. E por essa causa é que as coisas que estão no tabernáculo e em seguida no templo que Salomão construiu representam as coisas celestiais, as coisas do templo celestial. E agora encontramos que o mais importante do templo é o lugar santíssimo, onde está a Arca do Pacto. Porque no céu, o mais importante é o lugar onde está o trono de Deus. Não há coisa mais importante. É igual em um reino terreno. O que é mais importante de um reino terreno? Onde está o mais importante? Pois onde está o trono. Porque aí está o rei. E daí saem as ordens para governar o povo que pertence a esse reino. E agora, sendo que Deus é amor, vejam onde está o amor de Deus manifestado, no lugar santíssimo. E daí sai para todas as outras partes do templo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é um templo espiritual composto por seres humanos, crentes em Cristo. Assim como cada crente em Cristo também, como indivíduo, é um templo humano. O mesmo Jesus Cristo, estando diante do templo, lá no capítulo 2 de São João, versículo 17 em diante, diz: destruam este templo. Estava em frente ao templo terreno. Destruam este templo, e em 3 dias eu levantarei. E lhe disseram os judeus, e falaram os judeus, em 46 anos foi construído esse templo, foi levantado este templo, e agora tu dizes que em 3 dias tu vais levantá-lo? Mas ele não falava do templo de pedras, ele falava do seu corpo. Por quê? Porque o corpo é um templo para Deus morar nele. E todos sabemos que Deus morava em Jesus Cristo em toda a sua plenitude. Portanto, o templo humano de Deus era Jesus Cristo. Por isso ele dizia: o Pai que mora em mim, ele faz as obras. Eu não faço nada de mim mesmo. É como eu escuto o Pai falar, assim eu falo. Ou seja, era a palavra de Deus, do Pai, através de Jesus Cristo, e eram as obras do Pai através de Jesus Cristo. E também ele dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Vejam, e se era ungido pelo Espírito Santo, ungido significa Messias, o Cristo. Era o Cristo, o Messias, o Cristo, o ungido. E agora encontramos que o amor de Deus, que foi expressado por Jesus Cristo em toda a sua plenitude, é a pessoa onde habitou a plenitude de Deus. Em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro profeta habitou a plenitude de Deus, somente em Jesus Cristo. E agora encontramos que, consequentemente, os atributos divinos foram manifestados em toda a sua plenitude através de Jesus Cristo. Consequentemente. E agora, Cristo diz que, assim como o Pai o amou, Ele nos amou. Cristo, como o filho de Davi, é o amado. Este é meu filho amado. Diz no Monte da Transfiguração Deus, o Pai.
A Ele ouvir. A quem é preciso escutar? Ao amado, a Jesus Cristo. Davi significa amado. E todos os crentes em Cristo, nascidos de novo, são descendentes de Deus. Porque vêm por meio de Cristo, através do novo nascimento, e, consequentemente, pertencem a uma nova raça que Deus está criando. Uma nova raça com vida eterna, nos quais Deus colocou a alma dessas ovelhas do Pai, para que sejam restaurados à vida eterna e para que obtenham a vida eterna. Essas pessoas estão escritas no céu, no livro da vida do Cordeiro. Essas pessoas são os eleitos, os escolhidos, os predestinados de Deus. A Escritura nos fala dos eleitos, dos escolhidos, dos predestinados. Sendo que o amor divino é o maior que uma pessoa pode ter e expressar, e Deus está no lugar santíssimo do templo celestial, no seu trono, veja, encontramos que através das eras se manifestaram diferentes virtudes divinas nos crentes. E para este tempo, a manifestação é do amor divino. Porque é o tempo que corresponde no tipo e figura ao lugar santíssimo do templo celestial, ao lugar santíssimo do tabernáculo que construiu Moisés e o lugar santíssimo do templo que o rei Salomão construiu. O amor conquista tudo. Graças ao amor, a raça humana ainda continua existindo. Sem amor, nós não estaríamos existindo na Terra, porque a nossa aparição na Terra foi uma manifestação do amor de nossos pais. Mais alto que o amor, não há nenhuma outra virtude, a tal grau que o amor até conquista tudo que não pode ser conquistado, até conquistará o próprio diabo. O amor derrota todas as coisas contrárias a Deus. E, consequentemente, as palavras de Cristo: amai-vos uns aos outros, e nisto conhecereis que sois meus discípulos, em que ameis uns aos outros. E agora, isso mostrará que Cristo em Espírito está no coração de cada pessoa. O amor divino corresponde à alma da pessoa. O amor fraternal corresponde ao espírito da pessoa. São duas coisas muito diferentes. O amor humano, amor filial, que pode existir em uma e outra pessoa, mas depois brigam e se vai esse amor humano. Mas o amor divino permanecerá para sempre.
a tal grau ou tamanho que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Essa é a identificação dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, e para a qual tem que estar na pessoa o Espírito Santo. E a pessoa está no tempo que corresponde no programa divino, na dispensação e era correspondente, para que flua esse amor divino desde o profundo do coração das pessoas. E sempre amando a Deus sobre todas as coisas. Porque sobre o amor terrenal está o amor celestial, o amor divino. É importante que cada pessoa compreenda que a evidência do Espírito Santo na pessoa que crê a palavra, na mensagem que corresponde ao seu tempo, e então flui o programa divino e a obra de Deus através da pessoa. Sempre foi nessa forma. E para o tempo final, temos a promessa de que a plenitude de Deus vai ser manifestada. E que vai surgir no meio do cristianismo uma grande carpa catedral. E que vai se manifestar uma terceira etapa no programa divino. E que a igreja vai receber a fé de rapto, a fé para serem transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Haverá, para este tempo em que vai ser cumprida essa promessa, muitas pessoas crentes em Cristo, ministros, congregações e indivíduos que captarão esse programa divino e estarão trabalhando nesse programa divino. E isso será Deus neles atuando, para que se torne uma realidade e se cumpra o que Deus prometeu. Porque Deus tem que usar seres humanos para realizar sua obra, e é por meio dos seres humanos que Deus atua. Consequentemente, todas as nações desejariam que fosse em seu país, e consequentemente, em cada país, devem desejar que seja em seu país, mas também respaldar o país em que estiver trabalhando nesse projeto. E se vai se cumprir em uns quantos países ao mesmo tempo, pois está bem, não importa em quantos países, se cumprir em 20 ou 30 países, muito melhor. Mas isso Deus vai determinar. Portanto, o importante é que esteja tudo pronto. E se alguma pessoa pensasse, bom, é que não vai ser nesse país, pois então Deus estará em outro país. Em algum país vai se instalar uma grande carpa catedral. Não importa onde a fabrique, o que importa é onde vai ser levantada. Portanto, se deixam as portas abertas para todos os países, mas lembrem-se ou recordem que a eleição, quem a faz é Deus. Todos os países, pois, colaborarão.
E onde se levantar, cada crente poderá dizer: eu tenho uma partezinha aí, isso é o importante, eu colaborei. Eu não me pus ou me coloquei contra esse projeto, mesmo que não fosse meu país, porque é um projeto divino que já foi visto desde muitos anos atrás. Portanto, estarei como Josué e Caleb, braço a braço, como estiveram braço a braço com Moisés. Não estarei como outras pessoas que se levantaram contra e disseram: não é possível que conquistemos essa terra prometida. Há muitos problemas, muitos obstáculos. É impossível. E as pessoas que vivem nesses lugares são gigantes. Mas Josué e Caleb disseram: são nosso pão. Sim, podemos. Pela fé, baseados na palavra, se conquistam as promessas. E, consequentemente, a igreja do Senhor Jesus Cristo, os que vão ser transformados, elevados com Cristo a ser das bodas do Cordeiro, vão conquistar essas promessas. Vão, pela fé, realizarão as obras da fé, que é o trabalho que tem de ser feito para que seja uma realidade. E desses, eu sou um. E quem mais? Cada um de vocês também. Agora será em um tempo de aperto para os crentes em Cristo. Portanto, quando vocês virem que podem vir uns apertos, ou algum aperto para o povo de Deus, para os crentes, não pense no problema. Pense no que está prometido, que será um tempo de aperto, o cumprimento da visão da capa. Mas vai ser dada a fé para serem transformados e levados com Cristo a ser das bodas do Cordeiro. E vão se falar as pragas, as taças e as pragas. Vai se falar sobre as trombetas, tudo isso. Ou seja, que vai haver muito alimento espiritual. E quando tudo estiver cumprido e se complete o programa divino e formos transformados, os crentes dirão: Deus cumpriu o que prometeu. E agora estamos transformados com corpos glorificados, como o de Jesus Cristo, e isso será quando já estivermos transformados. E quem não fez nada a favor ou se levantou contra, dirá: eu não fiz nada e para o cúmulo levantei-me contra. E poderá dizer: bem merecida a grande tribulação, porque uns vão para a grande tribulação e outros vão para a ceia das bodas do Cordeiro. O que não entendam agora, entenderão depois. Não se preocupem. Há coisas que não entendemos e isso está bem, porque algumas vezes entendemos algo e o estamos espalhando, e o inimigo então escuta e nos faz guerra. Por isso, algumas vezes, Deus conserva muitas coisas sem dá-las a conhecer. E agora, o importante é que o amor de Deus, o amor divino, flua em e desde nossos corações para os irmãos, e nos guardando sempre as costas, e nunca dando ouvido às coisas negativas que falem contra os irmãos, das congregações
de los ministros, ou dos ministros, siguiendo la recomendación seguindo a recomendação del reverendo William que o reverendo William Branham Branham en estas palabras deu nestas palavras, que habló para los que creyentes, falou para os crentes. unas palabras a la novia, Umas palavras à noiva. le colocaron como título, estas Colocaram como título palabras, y esto lo habló en el para mensaje estas de palavras Cristo, que ele el misterio falou. de Dios E isto revelado. falou na mensagem de Cristo e o mistério de Deus revelado, pregado em 28 de julho de 1963 pelo reverendo William Marion Branham. E diz: sobretudo, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. No importa lo que el diablo procure Não decir. importa o que o diabo procure dizer. Recuerden que el diablo Lembre-se ou recordem que o diabo tratará de usar a quien se tratará de usar a quem deixe ser usado, para hablar mal en contra de los para hermanos, falar mal contra os irmãos, ou contra os ministros, ou contra as congregações, o en contra de cualquier proyecto ou contra qualquer projeto que estiverem realizando para a glória de Deus. por ahora ustedes son un gran grupo dulce. Por agora vocês são um grande grupo doce e amoroso, mas recordem a minha advertência. Mas recordem a minha advertência. Satanás não permitirá que fiquem assim, ou seja, que não permitirá que fiquem tranquilos. Não, Senhor. Ele disparará com tudo, mesmo que tenha que trazer alguém para que lhe sirva de instrumento. Ele trará um crítico, um incrédulo, e o colocará para fazer com que aquela pessoa tenha companheirismo com vocês sobre a inquietude. Então, o enchará com algum veneno e começará a correr entre a igreja com isso. Com algo contra alguém, ou de todos os ministros, ou de todas as congregações, ou de todo o trabalho que está sendo feito. Alguém que começará a criticar. E ao dizer, e isso não está bem, isto está mal, ou isso não é assim, ou esse projeto não está bem, ou não é de Deus. Mas já sabemos que os projetos que se realizam estão baseados na palavra. E diz, então encherá com algum veneno e começará a correr entre a igreja com isso. Mas não você venha tomar parte nisso. Não tenha você nada a ver com isso. Ou seja, não se uma ou a tal ou tais pessoas para respaldá-los, porque você então venha ser parte desse grupo. Como o grupo de Coré, Abirã, Datã e Abirã, que se levantaram contra Moisés e depois a terra os tragou e foram ao lugar que pertenciam. O juízo de Deus vem sobre essas pessoas, cedo ou tarde. Pode dizer, não nos aconteceu nada, mas estão sob maldição. Em algum momento acontecerá. Como aconteceu com os que se levantaram contra Moisés, que não queriam que Moisés entrasse na terra prometida com o povo. Agora diz, mantenham-se amorosos, amáveis e bondosos uns para com os outros. Ore por esse homem ou mulher, para que possa ser salvo também. Ou essa mulher, quem quer que seja, só ore por eles e permaneçam unidos
de su pastor. e fiquem ao lado do seu pastor. Vê você? Él siendo su pastor, Ele, sendo seu pastor, merece seu respeito. Ele os guiará, porque está ordenado por Deus para fazê-lo. Agora, recordarán esto, recordem isto: el enemigo vendrá, o inimigo virá, cuando lo haga, e quando fizer, aproxime-se mais possível um do outro. y aquel al que el E diablo está aquele usando que o diabo está usando como inimigo se separará de vocês ou entrará para ser um de vocês. eso, E isso é tudo. nunca vayan a formar Nunca venham formar grupos ou clãs para ter rumores entre vocês ou fazer parte de un clan. de um clã. No vayan a formar grupitos Não vão formar grupinhos para fazer parte de um clã que respalda a uma pessoa atacando que estiver atacando a obra de Deus, que esteja falando mal contra os pastores, ou contra as congregações, ou contra os projetos que se realizam. nunca Nunca haga una cosa. faça uma coisa como essa. Recuerden, se encontrarían Recordem, como parte de se encontrariam como parte de um grupo como aquele Natán de Datã, Coré y Abiram, e Abirão. y otros grupos que E se outros grupos que se levantaron contra Moisés, que iam rumo à terra prometida. rumbo Recordem que vamos rumo à terra prometida do novo corpo, do corpo glorificado, e à terra prometida la cena de las bodas. para a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Nosotros somos, Nós somos um. yo no podría decir, Eu não poderia dizer, mão esquerda, estoy disgustado, estou aborrecido contigo, voy a eliminar, vou te eliminar, no eres, porque não és a mão direita. esta es mi mano izquierda, Esta é a minha mão esquerda e quero que assim permaneça até a ponta dos dedos. quiero que cada parte Quero que cada parte do meu corpo fique como está. quiere, Deus quer que nós, como um corpo de crentes, mantenhamos-nos mente unidos. completamente unidos uns com os outros. Ustedes tienen signos Vocês têm fitas que tratam sobre essas coisas e também sobre o que nós cremos. ustedes tienen Vocês têm fitas que tratam sobre a disciplina da igreja, cómo nos debemos comportar, como devemos nos comportar na igreja de Deus e como temos que nos reunir aqui juntos, sentados em lugares celestiais. estamos llamados a reunirnos Estamos chamados a nos en reunir actividades, nas atividades, los domingos, os domingos, disse o reverendo William Branham, que es pecado, que é pecado irse a hacer otra cosa, e fazer outra coisa que não seja estar el culto. no culto. Sigue diciendo, E continua dizendo, no se quede en su casa. não fique em sua casa. Algunos dicen, "Oye, Alguns estoy dizem, cansado, hoje estou cansado, não posso ir, não vou. eso está mal. Isso está mal. Es el día de la resurrección de É o Cristo. dia da ressurreição de Cristo, domingo, Es para estar unidos, e é para estarmos reunidos, louvando a Deus, adorando a Deus e escutando a sua palavra. Hay escuelas bíblicas. Há escolas bíblicas pela manhã nas igrejas. Ahora sigue diciendo, Agora segue dizendo, si Dios está en su corazón, se Deus está em seu coração, você a que aquellas quase não puertas pode esperar que aquelas portas se abram para entrar e ter companheirismo com seus irmãos. si usted no se siente Se você não se sente assim, então lhe direi que é tempo que se coloque em orar, en los últimos días, porque estamos nos últimos dias. la Biblia nos exhorta A Bíblia nos exorta que quanto mais vermos que aquele dia se aproxima, devemos amar mais uns aos outros
com amor cristão y amor divino. e amor divino. Debemos congregarnos Devemos nos congregar em lugares celestiais, Cristo Jesús em Cristo Jesus, e amar uns aos outros. En esto conocerán Nisto todos que conhecerão sois discípulos, si tuviereis todos amor que los são unos meus discípulos, con los otros. se tiverdes amor um com os outros. E isso é correto. Fiquem juntos. Si usted piensa Se você pensa que algún hermano que o algum hermana irmão ou irmã está um pouco errado, diga: Senhor, nunca permita que nasça em mim raiz de amargura, que eso le afectará a él. porque isso afetará a ele e também tiraria Cristo da minha vida. Ácidos venenosos Os de ácidos venenosos da malícia e inveja e ódio inmediatamente apartarão imediatamente o Espírito Santo de você, lo alejará de aquí del o tabernáculo. afastará daqui do Eso tabernáculo. eliminará al Espíritu de Dios, E isso eliminará o Espírito de Deus, hará daño ou a su o pastor, afugentará daqui, hará todo eso. Y cansará, usted no causará haga ustedes mal ao eso. seu pastor, Más bien, júntese fará tudo isso. Vê você? más Não posible. façam vocês isso. Acérquense, Melhor junte-se abróchense o mais possível. Aproximem-se, unam-se, como testigo, assim como un hermano, atestou um irmão, un ministro, um ministro. así como testificó, Assim como corrigió, así como testificou, atestou um irmão, un ministro um ministro, aquí la otra noche aqui outra noite, sobre una visión. sobre uma visão que teve de uma fivela. Es como en el avión que se abrocha É como no avião que se aperta um cinto uno se abrocha la correa. e como a pessoa aperta o cinto também. También se dice, Também se diz: amárrese la correa bien. apertem bem o cinto. Como testificó Como atestou ou testificou um irmão, um ministro, aqui outra noite, sobre uma visão que teve de uma fivela, ou seja, a fivela de um cinto, que se abrocha que se aperta sobre toda a armadura de Deus, como eso, de esas vestiduras como dessas vestimentas antigas de guerra que tinham os seus cintos, que era preciso amarrá-los bem. toda la Então tem que amarrar bem toda a armadura de Deus na pessoa, tê-las bem amarradas. darse la correa. É preciso ajustar a correia fortemente. Juntem-se, juntem-se assim um com o outro. Ámense Amem-se uno al otro. um ao outro. Hable bien Falem bem sobre el otro. sobre o outro. Algunas veces escuchamos Algumas personas vezes escutamos pessoas falando mal de los hermanos. dos irmãos. No haga usted eso. Não faça você isso. Eso está mal. Isso está mal. Orem melhor. Háblelo a Dios. O que tiver que falar, fale a Deus. Dios que tenga E misericordia. peça a Deus que tenha misericórdia do seu irmão. Hable bien el uno sobre- Falem bem um do outro. diga cosas buenas. Diga coisas boas sobre o outro. E então Deus lhes abençoará. Con esto termino Com isto termino esta plática esta conversa com vocês. en amor divino, Em amor divino. como la identificación de Como los a discípulos identificação dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e os guarde. E deixo com vocês al misionero ao missionário Miguel Bermudes Marim continuar. para continuar. Deixa abençoe, Miguel. Deixa abençoe.